Sente que o tempo passou e todos chegaram menos você? Que seus sonhos estão parados enquanto o mundo gira? Escute com a alma. Você não está atrasado. O fogo que hoje te queima é o mesmo que está te forjando para suportar o peso da glória que está por vir. Você crê nisso? Quantas vezes você acordou com o peito apertado, olhando para a tela do celular e sentindo que a vida de todo mundo está avançando, enquanto a sua parece um disco riscado? A sociedade nos impôs um cronômetro invisível. Dizem que aos 20 você deve ter uma carreira, aos 30 uma família, aos 40 a estabilidade. Mas quem escreveu essas regras? Se você se sente atrasado, é porque está olhando para o relógio dos outros e ignorando o seu próprio fuso horário espiritual. O sucesso alheio não é a medida da sua derrota. Imagine uma semente de bambu chinês e uma semente de girassol. O girassol cresce rápido, em poucos meses ele brilha e encanta. O bambu chinês, por outro lado, passa 5 anos sem mostrar um único broto acima da terra. Durante esses 5 anos, ele está crescendo para baixo, criando raízes profundas e indestrutíveis. Se ele crescesse para cima sem essa base, o primeiro vento o derrubaria. No 5º ano, ele cresce 25 metros em poucas semanas. Você entende a profundidade disso? Você não está parado, você está criando raízes. O que Deus está construindo em você não é algo passageiro como um girassol que murcha na primeira estação seca, mas algo eterno e inabalável como o carvalho. A comparação é o ladrão da alegria e o assassino do propósito. Quando você foca no jardim do vizinho, esquece de regar a sua própria terra. Você sente que sua raiz está crescendo, mesmo que ninguém veja? Responda aqui. Você aceita o tempo de maturação das suas promessas? O silêncio de Deus não é ausência de trabalho, é excesso de atividade no invisível. Enquanto você chora achando que foi esquecido, o céu está organizando as peças do seu tabuleiro. Nada está fora do lugar. O seu atraso aparente é, na verdade, um isolamento estratégico para que você não seja contaminado pelas expectativas erradas. Deus está te blindando. Ele está te escondendo no esconderijo do Altíssimo até que você esteja pronto para brilhar sem se perder na própria luz. Sinta essa paz agora. O seu tempo é perfeito porque Ele é o dono do tempo. Você crê que o seu momento está sendo desenhado com precisão divina? Ninguém gosta do fogo, mas ninguém se torna aço sem ele. O tema de hoje é sobre ser forjado. Pense em uma barra de ferro bruta. Ela não tem utilidade, não tem beleza, não tem corte. Para que ela se torne uma espada valiosa nas mãos de um rei, ela precisa passar por 3 estágios: o fogo ardente, o martelo pesado e a água gelada. O fogo serve para amolecer a sua rigidez. Sabe aquele orgulho que você tinha? Aquela autossuficiência de achar que daria conta de tudo sozinho? O fogo das dificuldades veio para derreter essas resistências. O fogo dói porque ele consome o que não presta. Ele queima as gorduras espirituais, as vaidades e as mentiras que você contava para si mesmo. Você sente que está no meio de um incêndio? Calma. O ferreiro nunca tira os olhos do metal enquanto ele está no fogo. Se ficar tempo demais, o metal estraga. Se ficar de menos, não molda. Deus, o grande ferreiro, sabe exatamente a temperatura da sua provação. Ele não vai permitir que você seja tentado ou provado, além do que pode suportar. Depois do fogo, vem o martelo. O martelo são as pancadas da vida, os nãos que você recebeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te traíram. Cada martelada parece um castigo, mas é na verdade um ajuste de forma. O martelo está tirando as arestas, está te dando um contorno de vencedor. Sem o martelo, você seria apenas uma massa disforme de ferro quente. Você precisa da forma. E por fim, o choque térmico da água. É quando, após o caos, vem uma calmaria que te tempera, que te dá dureza e resistência. Você está sendo temperado. A resistência que você está adquirindo agora será necessária para o cargo que você vai ocupar amanhã. Um general não é formado em tempos de paz. Ele é forjado no calor da batalha. Você aceita ser moldado mesmo que as marteladas doa? Diga para si mesmo: eu não sou o que as circunstâncias dizem. Eu sou o que a forja está me tornando. Sente esse poder agora? A dor é passageira, mas a glória de ser uma ferramenta útil nas mãos do Criador é eterna. Você consegue perceber que cada cicatriz da forja é na verdade uma marca de honra? Deus não usa vasos que não foram testados pelo fogo. Ele só confia grandes missões a quem sobreviveu ao processo sem murmurar. Existe uma diferença brutal entre o tempo dos homens e o tempo de Deus. O mundo vive no Cronos, o tempo linear, o relógio que corre, os segundos que escapam,
a pressão do calendário. O Cronos é cruel. Ele te diz que você está ficando velho, que a oportunidade passou, que o mercado fechou. Mas o reino de Deus opera no Kairos. O Kairos é o tempo da oportunidade, o tempo da graça, o momento exato em que a eternidade invade o tempo humano para mudar uma história. No Cronos, José do Egito estava atrasado. Ele passou anos na prisão, injustiçado, esquecido. Se ele olhasse para o relógio dos homens, ele diria: minha vida acabou. Mas no Kairos de Deus, cada dia na prisão era um degrau para o palácio. Se José tivesse saído da prisão um dia antes, ele não teria encontrado o copeiro do faraó. Se tivesse saído um dia depois, o faraó já teria tido o sonho e escolhido outro intérprete. Deus é o mestre da sincronia. Ele não chega antes porque ele não tem ansiedade. Ele não chega depois porque ele não falha. Ele chega no momento exato. Você está cansado de esperar? A espera é a maior prova de confiança que você pode dar ao Criador. Quando você espera sem reclamar, você está dizendo: Deus, eu confio que o seu relógio é melhor que o meu. Talvez você ache que o seu milagre está atrasado 10 anos, mas para Deus, ele está a apenas um milagre de distância. Você crê que Deus pode fazer em um dia o que você não conseguiu em uma década? O Kairos de Deus anula o atraso do Cronos. Quando a sua estação chegar, tudo o que parecia travado vai fluir com uma velocidade que vai assustar os seus inimigos. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Se ainda não aconteceu, é porque o tempo determinado ainda está sendo preparado para você. Não force portas que Deus fechou e não tente arrombar o futuro com as mãos da ansiedade. Descanse no Kairos. Você sente essa transição de tempo na sua vida hoje? Sente que a sua estação está mudando? Escreva nos comentários: eu vivo o tempo de Deus e não o dos homens. Essa afirmação quebra as correntes da pressa e te alinha com o fluxo da abundância divina. O segredo da paz é entender que nada que é seu de verdade chegará com atraso se estiver nas mãos de quem sustenta o universo. Muitas pessoas olham para o deserto da vida, aquela fase de escassez, solidão e silêncio, e pensam que é o fim da linha. Elas acham que o deserto é um cemitério de sonhos. Mas eu vim aqui para te dizer que o deserto é, na verdade, a maior sala de aula do Espírito Santo. Foi no deserto que Moisés aprendeu a liderar. Foi no deserto que Elias ouviu a voz mansa e delicada de Deus. Foi no deserto que o próprio Jesus venceu o tentador. O deserto não serve para te matar. Serve para matar o que há de errado em você. No Egito, o povo de Israel tinha comida, mas era escravo. No deserto, eles tinham fome, mas eram livres. O que você prefere? A fartura da escravidão ou a escassez da liberdade? Deus te levou para o deserto para tirar o Egito de dentro de você. Ele está limpando a sua visão, removendo as dependências emocionais de pessoas, de cargos e de aprovação humana. No deserto, você só tem a Deus, e é exatamente aí que você descobre que Deus é tudo o que você precisa. Você se sente sozinho? Sente que ninguém te entende? Sente que foi abandonado por aqueles que juraram estar com você? Isso é providência divina. Deus afastou a multidão para que ele pudesse falar a sós com você. O deserto é o lugar da revelação. É onde o maná cai do céu porque a terra não produz nada. Se a sua terra não está produzindo, prepare o seu cesto, porque o céu vai começar a enviar o sustento sobrenatural. O deserto é temporário, mas as lições aprendidas nele são eternas. Você não vai morrer nessa escassez. Você está apenas em trânsito. O Mar Vermelho já ficou para trás e a Terra Prometida está logo ali, mas você precisa aprender a caminhar sem olhar para trás. Você crê que esse deserto tem um propósito de te fortalecer? Que cada gota de suor e cada lágrima derramada nesse chão seco está regando a semente do seu testemunho futuro? Imagine a história que você vai contar quando estiver do outro lado. O deserto é o cenário perfeito para o maior milagre da sua vida. Não murmure, adore. A adoração no deserto acelera a saída dele. Você sente essa força renovada agora? O deserto está te moldando para ser um conquistador de gigantes, não apenas um sobrevivente. Para que o novo de Deus entre na sua vida, o velho precisa sair de cena. O processo de ser forjado envolve desaprender padrões que você carregou por anos. Sabe aquela mentalidade de escassez? Aquela crença de que você nunca é bom o suficiente? Aquela mania de se auto-sabotar quando as coisas começam a dar certo? Isso tudo faz parte da velha roupa. Deus não coloca vinho novo em odres velhos.
Se ele te desse a bênção que você pede hoje, com a mentalidade que você tem agora, essa bênção te destruiria. O peso da prosperidade exige uma estrutura mental e espiritual que você só adquire no processo de transformação. Imagine uma lagarta. Ela rasteja, ela come o que está no chão, ela tem uma visão limitada, mas chega um momento em que ela entra no casulo. O casulo é apertado, escuro e parece uma prisão. Lá dentro, a lagarta não está descansando, ela está sendo liquidada. O corpo antigo está se desfazendo para que as asas possam surgir. Se você tentar tirar a lagarta do casulo antes da hora, ela morre ou nasce deformada. Ela precisa da resistência do casulo para bombear sangue para as asas. Você sente que a vida te apertou? Que você está em um casulo escuro? É aí que o milagre da metamorfose acontece. Você não está sendo destruído, está sendo transformado em algo que voa. Pare de tentar voltar a ser lagarta. Pare de querer rastejar com quem não quer voar com você. Deus está te separando. Ser forjado exige santidade, e santidade significa separação. Às vezes, o atraso que você sente é apenas Deus removendo as companhias erradas do seu caminho antes de te elevar. Você aceita que certas pessoas fiquem no seu passado para que você tenha um futuro? A limpeza dói, mas o ambiente limpo atrai a presença divina. Sinta o peso saindo dos seus ombros agora. Você não precisa carregar o mundo, você só precisa carregar a sua cruz com dignidade. Você crê que o que está sendo formado em você é infinitamente superior ao que foi perdido? Diga amém se você recebe essa renovação de mentalidade. O segredo que os grandes vencedores não contam é que eles só venceram quando pararam de lutar com as próprias mãos. A verdadeira força nasce no momento da rendição total a Deus. O apóstolo Paulo descobriu isso quando ouviu: "O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando você diz, "Eu não aguento mais", Deus diz, "Agora é a minha vez." O processo de ser forjado serve para esgotar as suas energias humanas até que você não tenha outra opção, a não ser depender do sobrenatural. A nossa sociedade idolatra a força bruta, o esforço frenético, o trabalhe enquanto eles dormem. Mas o reino de Deus diz, "Descanse enquanto eu trabalho." Não é um descanso de preguiça, mas um descanso de confiança. Você já reparou que o barro não faz nada enquanto está nas mãos do oleiro? Ele apenas se deixa moldar. Se o barro resiste, ele quebra e o oleiro tem que começar de novo. Talvez o seu processo esteja demorando porque você ainda está resistindo ao toque do Criador. Você quer dar as ordens, você quer escolher o caminho, você quer ditar o prazo. Renda-se. Solte o controle. Entregue o leme do seu barco para quem acalma tempestades com uma palavra. Quando você se rende, a pressão diminui. O fardo de Deus é leve. O que te cansa não é o propósito, é a sua resistência a ele. Você sente que está lutando contra a maré? Experimente boiar e deixar a correnteza do Espírito te levar. Há uma paz que excede todo o entendimento esperando por você no lugar da rendição. Você crê que Deus tem planos melhores para você do que você mesmo? A rendição é o ato de maior coragem de um ser humano. É admitir que somos limitados e que precisamos do ilimitado. Nesse momento, uma força nova começa a brotar de dentro de você. Uma força que não vem dos seus músculos ou da sua inteligência, mas da sua conexão com a fonte da vida. Você aceita parar de lutar e começar a confiar? Sinta essa renovação agora. As marteladas da vida não te quebram mais quando você está nas mãos do Mestre. Elas apenas te ajustam. Você está pronto para ser uma obra de arte? Muitas pessoas oram pedindo a coroa, mas poucas estão dispostas a suportar o peso dela. Uma coroa de ouro é pesada. Se colocada na cabeça de uma criança, pode quebrar o seu pescoço. Deus é um pai responsável. Ele não vai te dar um nível de influência, dinheiro ou poder que a sua estrutura emocional não consiga carregar. O atraso que você reclama é o tempo que Deus está gastando para fortalecer as suas vértebras espirituais. Você quer ser um líder? Então precisa aprender a ser liderado no anonimato. Você quer prosperidade financeira? Então precisa aprender a ser fiel no pouco e a não amar o dinheiro acima de todas as coisas. A forja está criando em você um caráter inabalável. O caráter é o que te sustenta no topo quando o talento te leva até lá. Muitos chegam ao topo e caem logo em seguida porque não foram forjados, foram apenas inflados. O que é inflado estoura com qualquer alfinetada. O que é forjado aguenta o impacto. Cada dia de espera é 1 quilo de resistência que você ganha. Não inveje quem subiu rápido por atalhos. Quem sobe por atalhos, desce por abismos. O caminho de Deus é estreito e a subida é íngreme, mas a vista lá de cima é permanente.
Você está disposto a ser a pessoa que sustenta a bênção ou quer apenas a bênção para exibi-la? Deus está interessado no seu ser, não apenas no seu ter. Ele está forjando um rei, uma rainha, um embaixador do reino. Isso não se faz da noite para o dia. Exige noites em claro, exige lágrimas, exige silêncio. Você sente que está sendo preparado para algo muito maior do que imagina? Que a sua estrutura está sendo testada para que você possa abrigar muitas outras pessoas debaixo da sua sombra? Responda: eu aceito o preparo para suportar o peso da minha promessa. O seu futuro não é uma coincidência, é uma construção. Cada tijolo de paciência que você coloca hoje será a base do castelo de amanhã. Você crê na solidez do que Deus está fazendo em você? Não se engane, o processo de ser forjado atrai oposição. Quando o inimigo percebe que você está sendo preparado para algo grande, ele envia dardos inflamados de dúvida, desânimo e acusação. A resistência que você sente não é um sinal de que você está no caminho errado, mas sim de que você está no caminho certo. Ninguém ataca quem está parado ou quem não representa uma ameaça. Se o inferno está tentando te parar, é porque o céu já decretou a sua vitória. Use a resistência como um treino de musculação espiritual. Quanto mais peso você levanta, mais os seus músculos crescem. Quando as críticas vierem, use-as como combustível para orar mais. Quando o desânimo bater, use-o como um lembrete de que você precisa da alegria do Senhor, que é a sua força. Você está em treinamento militar. Um soldado não reclama que a mochila está pesada ou que o treinamento é cansativo. Ele sabe que isso salvará a vida dele no dia da batalha. O que você está passando hoje é o seu treinamento para os gigantes que você derrubará amanhã. Você crê que nenhuma arma forjada contra ti prosperará? Sinta a autoridade de Deus fluindo agora. O fogo da forja também serve para queimar as amarras que o inimigo tentou colocar em você. Você está se tornando inquebrável, imparável e inabalável. A resistência está te ensinando a ter foco. No meio do barulho, aprenda a ouvir apenas a voz do general. O mundo pode estar em caos, mas dentro da forja de Deus há uma ordem perfeita. Você aceita o desafio de não recuar? De manter a sua posição mesmo quando o vento sopra contra? A sua persistência é a sua maior arma. O diabo não tem medo de quem começa. Ele tem pavor de quem não desiste. Escreva aí: eu sou um guerreiro forjado no fogo e não vou recuar. Sente essa chama de coragem queimando no seu peito agora? O processo está quase terminando, e a versão de você que sairá desse fogo será o terror do exército das trevas. Você já passou pelo fogo, já sentiu as marteladas, já suportou o choque térmico. Agora você entrou na fase do polimento. É aquela fase onde nada de grande parece acontecer, mas tudo está sendo refinado. O polimento é sutil, mas é o que dá o brilho. É quando Deus começa a tratar os pequenos detalhes do seu comportamento, a sua fala, as suas reações mais íntimas. É a fase da excelência. Às vezes o polimento parece mais irritante do que o fogo, porque é repetitivo. É o fazer a mesma coisa todos os dias com amor e dedicação, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. O brilho da espada só aparece quando ela é esfregada repetidamente. Você se sente nessa rotina de polimento? Saiba que esse é o último estágio antes de você ser apresentado ao mundo. Deus não apresenta uma obra inacabada. Ele tem prazer na perfeição. O polimento está te preparando para os palácios, para as grandes oportunidades, para os encontros divinos que mudarão a sua árvore genealógica. O polimento tira as manchas de amargura que o processo poderia ter deixado. Ele limpa o resto de fuligem do fogo. Você está ficando reluzente. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o que mudou, mas sentirão uma luz diferente saindo do seu rosto. É a glória de Deus refletida em um metal que foi bem trabalhado. Você aceita ser refinado até que a imagem do Criador seja vista claramente em você? Não tenha pressa agora que você está tão perto. O polimento exige paciência. É o detalhe que diferencia o amador do profissional, o seguidor do discípulo. Sinta a mão delicada de Deus cuidando dos seus sentimentos hoje. Ele está curando as últimas feridas para que a cicatriz vire estrela. Você crê que o seu brilho será para a glória de Deus? Diga: eu aceito o refinamento final. O que está vindo é tão grande que cada detalhe desse polimento valerá a pena. O mundo está prestes a ver o que Deus andou fazendo no seu secreto. Chegou a hora de levantar a cabeça. O processo não foi em vão. Você não está atrasado. Você está pronto. Ouça bem. As portas que estavam trancadas por anos estão começando a ranger porque o peso da sua nova versão está encostando nelas.
O que Deus forjou em você no silêncio, Ele vai manifestar no barulho da vitória. Você não é mais aquela pessoa que entrou no fogo. Você é mais forte, mais sábio, mais resiliente e muito mais espiritual. A dor produziu autoridade. Agora, quando você fala, o mundo espiritual te ouve. Quando você pisa, o território é conquistado. O tempo de choro acabou e o tempo de cantar chegou. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olhe para o horizonte, o sol está nascendo para a sua vida. Tudo o que foi forjado em você, a paciência, a fé, a temperança, o amor, agora será colocado à prova em um novo nível de abundância. Você está sendo ativado hoje para o seu propósito original. Nada de atraso, nada de fracasso. Você é o projeto de sucesso de Deus que deu certo através da dor. Receba essa unção de conquista agora. Sinta o fogo da forja se transformando em fogo de poder. Você foi forjado para este tempo, para esta geração, para este momento. Não tenha medo do futuro, pois o ferreiro que te moldou é o mesmo que caminha ao seu lado. Você crê que hoje termina um ciclo de preparação e começa um ciclo de manifestação? O seu testemunho vai curar multidões. O que você passou servirá de mapa para outros que ainda estão no fogo. Você aceita ser um guia para os perdidos? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que está por vir é incomparável. Você está pronto? O selo de aprovação de Deus está sobre a sua vida. Agora marche. A terra prometida te espera e você tem as armas certas para conquistá-la. Você sente essa confirmação no seu espírito agora? É o selo de Deus dizendo: bem-vindo ao seu novo tempo. Se este roteiro falou profundamente com o seu espírito, não saia daqui sem deixar o seu amém nos comentários. Escreva também o nome da sua cidade e estado para que possamos declarar uma bênção sobre a sua terra. Compartilhe este vídeo com alguém que se sente atrasado na vida. Você pode ser o canal do despertar para essa pessoa hoje. Inscreva-se para mais mensagens que forjam a sua alma. Deus te abençoe.